aproveitar o mesmo. Está bem aqui também. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Amém? Podem tomar os seus assentos. Nós estamos felizes por vê-los aqui. Por tantos anos de trabalho lindo. Sou grato a Deus por cada um de vocês, pela vida desse casal lindo, maravilhoso, dedicado, que ao longo de uma década e meia vem se entregando totalmente a esse ministério para abençoar pessoas, para fortalecer as nossas famílias e, consequentemente, a igreja e a nação. E não tem muito tempo, nós tivemos um encontro de casal lá em Caldas Novas, uma porção de nossos pastores, e a nossa temática foi: a família é o nosso maior tesouro. Foram excelentes ministrações do pastor Elianai Cabral, sua esposa, e eu creio que quem esteve lá recebeu a porção que o Senhor reservou para nós. Mas o número lá sempre é muito reduzido, o coro é muito pequeno, afinal 60 casais não correspondem a um coro como esse aqui. E eu fiquei pensando naqueles dias, é um tesouro muito grande para ser deixado de falar mais vezes. É muito precioso e nós precisamos cuidar muito bem dele. Há um texto no capítulo 18 de Provérbios, versículo 22, que diz que um homem que acha uma mulher, achou uma coisa muito boa e alcançou a benevolência do Senhor. E eu creio que no meio desses muitos achados, de tantas bênçãos achadas, a formação das famílias é uma das maiores. Porque a família, apesar de que muitas delas se tornaram ambientes hostis, eu sei que muitas delas se tornaram ambientes desconfortáveis, de brigas, discórdias e até de violência. Mas Deus não a fez para isso. Deus a fez para ser um momento, um lugar de paz, de aconchego, de felicidade, de harmonia, de diálogo, para que nós possamos viver bem. Salomão chega a falar no livro de Eclesiastes que o bom relacionamento com a esposa é como uma compensação pelo trabalho, do labor do dia, de sofrimento, de luta, do sol causticante. Você chega em casa, encontra um ambiente aprazível, muito bom, se torna grato mais ainda a Deus por isso, e faz com que a sua vida e a vida da sua esposa e dos seus filhos sejam cada vez melhor. Eu imagino que todos nós precisamos refletir uma coisa. Vamos lembrar de Gênesis. Deus não fez o homem como fez todas as outras coisas. Deus fez o homem de uma maneira diferente. Porque todas as coisas que Deus fez, se você pegar o início de Gênesis, você vai escutar, disse assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve animais e tantos outros. Mas quando Deus fez o homem, Deus parou, usou as mãos e fez uma obra-prima, caprichada, cuidadosa, e se deu o trabalho de inserir dentro desse homem um pouco dele. Quando Deus fez a mulher, fez ainda de maneira mais cuidadosa, tirou-a do próprio homem. Ele queria realmente criar uma dependência, um vínculo, uma coisa bem próxima. Por isso, ele diz: eu vou tirar um pedaço dele, porque ele vai passar o resto da vida procurando por esse pedaço. Se ficar sem, ele vai dizer assim: meu Deus, onde é que está a minha parte? Ele não vai desejar, em hipótese alguma, ficar só. Ele precisa disso. E é daí que o Senhor, Ele próprio, realizou a cerimônia de casamento, e Ele estabeleceu uma coisa que você pode dizer assim: Deus me deu um presente. Porque quando Deus trouxe essa mulher ao homem, Ele a deu ao homem, de presente ao homem. E depois disso ao homem: agora você aproveita isso aí e forme a sua família. Multiplique-se.
Então, quando você estiver diante da sua esposa e diante dos seus filhos, você precisa lembrar de uma coisa: minha esposa, os meus filhos são presente de Deus para mim. Se eu não entender assim, não vou dar tanto valor. Então eu vou aproveitar essa mesma frase e vou dizer para vocês 3 coisas. A minha família é o meu maior tesouro. Primeiro, porque foi Deus que me deu. E Deus não dá coisa qualquer. Ele só dá coisa boa. Quando você entender isso, você vai dizer assim: eu sou abençoado, eu fui presenteado, eu tenho um tesouro espetacular e foi Deus que me deu. Eu preciso cuidar muito bem dele. Mas hoje nós vamos passar um pouquinho, também vamos refletir sobre um outro assunto. É um maravilhoso tesouro, é um grande tesouro. Mas esse meu tesouro, esta minha família, está ameaçada. Nós precisamos hoje também pensar no lado das nossas gestões familiares. Se estamos sendo ameaçados, alguma coisa, alguma providência, algum meio, eu tenho que me encontrar uma saída, uma proteção, um meio de guardar, de proteger a minha família e não deixar que ela seja presa fácil diante das muitas ameaças que têm assolado a nossa família. Depois você vai dizer assim: bom, se eu tenho um tesouro e esse tesouro está ameaçado, o que vou fazer? Olha, se fosse um saquetel de dinheiro, o que você ia fazer? Eu tenho um saco de dinheiro e estão querendo me roubar. Eu tenho uma mala cheia de ouro, de joias, e estão querendo me roubar. Eu tenho uma pedra de diamante das mais caras e estão querendo me roubar. O que eu vou fazer? Dá uma ideia. Eu tenho que esconder, né? Então nós vamos concluir dizendo: nós vamos esconder o nosso tesouro no esconderijo do Altíssimo. E eu, claro, preciso lembrar a você isso, que foi o Senhor quem formou a família. Parece que de vez em quando a gente se esquece desses detalhes. Nós valorizamos pouco a família porque nós pensamos que foi uma coisa do acaso, que veio de qualquer jeito. Nós nunca refletimos na hipótese em que o Senhor Deus, é claro que o Senhor Deus não fez aqui, tem muita gente que aproveita esse momento para dizer assim: o Senhor vai me dar a Maria, ou o Senhor vai me dar o João, e assim vai ser por diante. Então quando qualquer coisa acontecer, foi tu que me deu. Não, Deus só fez Deus só sofreu essa acusação uma única vez. Porque ele fez a Eva e deu a Eva para o Adão. E Adão não tinha opção, só tinha a Eva. No dia que Adão pecou, veio lá a reclamação, dizendo: não foi eu não, foi a mulher que tu me deu, foi a Eva, por sinal, foi tu que me deu a Eva. Então, consequentemente, ele disse o quê? Deus é culpado. Mas você sabe que depois disso, ninguém nunca mais pôde culpar Deus. Porque se você falar assim: foi a Maria, Senhor. Não, a Maria não. Olha o tanto de Maria que tem no mundo. Olha o tanto de mulher que tem. Você escolheu ela porque você quis. Agora é sua a responsabilidade, não minha. Deus fez homens e mulheres. Muitos homens, muitas mulheres, e cada um escolhe o seu. E não vão buscar por aí na profecia, na revelação e etc. Não. Essa é uma questão que tem que usar a inteligência, a decisão. Você é que escolhe. E Deus só tem uma coisa para dizer: Ele fez o sexo masculino e feminino, Ele fez com a intenção de promover a você a felicidade. Não fez por acaso. Ele se deu ao trabalho de fazer pessoalmente. E ele próprio, não foi ninguém que fez, ele próprio fez a cerimônia de casamento, a primeira cerimônia de casamento. Então Deus tinha e tem interesse em que você valorize o que Ele te deu. Gosto sempre de me lembrar do Salmo 128. É um salmo que sempre me chama a atenção, porque ele diz que é muito feliz, é muito bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E esse homem bem-aventurado vai trabalhar, vai ter saúde para isso, né?
vai ter sucesso no seu trabalho, vai ser abençoado no seu trabalho, vai comer do fruto do seu trabalho, vai dar resultado no seu trabalho, ele será digno do trabalho das suas mãos, comerás e feliz será, e tudo te irá bem. Eu acho que é uma das coisas que nós pedimos a Deus, que o Senhor me dê graça e força e saúde para trabalhar. Trabalhar é uma coisa boa. Tem gente que não gosta de trabalhar. Algumas pessoas até passam situações bem complicadas porque não gostam. Mas se gostar de trabalhar, tudo é fácil. Trabalho é bom. Aí Deus fala da mulher: tua mulher, para o homem que teme ao Senhor, tua mulher, ele vai para dentro da sua casa, tua mulher será uma videira frutífera dentro da tua casa, no interior da tua casa. Sua mulher será uma fonte de felicidade, uma fonte de prazer, de alegria. Ele te deu essa mulher, não foi só para você fazer filho, não foi só para você encher o mundo de gente, não foi só para lavar sua louça, seu prato, sua cueca, sua roupa, não. Ele te deu essa mulher para você ser feliz ao lado dela. Ele proporcionou isso para você. Teus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Ele fala de abundância, de fertilidade, de bênção, de prosperidade, tudo em torno de uma coisa chamada família. Abençoa rica e poderosamente. Ele te deu isso, foi ele que deu. E quando nós imaginamos qualquer coisa diferente, quando Deus fez pessoalmente, Ele fez a mulher de forma diferente, e Ele próprio fez o casamento, e Ele, antes de tudo isso, antes de fazer qualquer coisa, pode observar, que antes dele fazer o homem e a mulher, antes dele fazer a cerimônia de casamento, Ele fez o quê? Ele fez um jardim, ou seja, Ele fez uma habitação para esse homem e para essa mulher. Ele providenciou um lugar para eles estarem bem e felizes, para eles viverem bem. Então foi Deus que cuidou de você, Deus que planejou isso para você. E você às vezes tem observado, eu acho que muitos homens, muitas mulheres, muitos casais têm feito de seu relacionamento conjugal uma guerra. Muitas mulheres ainda dizem que seus maridos é uma cruz. Não, você está por fora de cruz. Você não pode nem imaginar o que é cruz. Algum marido diz assim: minha mulher é uma cruz. Não, você não sabe o que é cruz. Você tem que observar o contexto da Escritura Sagrada para você saber o que é cruz. Cruz é morte. Cruz é o que Jesus carregou, que era sua, e Ele levou por nós, a minha. Cruz é uma sentença. É uma coisa, o texto do Antigo Testamento chega a dizer assim: é uma maldição, é um opróbrio, uma vergonha. Será que o teu marido é isso? Será que tua mulher é isso? Não. Tua mulher é aquela que te deu filhos. Teus filhos são bênçãos de Deus, dádivas de Deus, presentes de Deus, coisa que Deus proporcionou para a sua felicidade e para honrar você. Então esta mulher que Deus te deu e esses filhos que Deus te deu são maldições? São problemas? São cruzes? São angústias? São coisas que, olha irmãos, às vezes é porque de vez em quando nós precisamos nos lembrar de um detalhe: Deus nos deu alguma coisa, mas nós temos que cuidar. E de vez em quando a gente pensa que não cuida, acho que não estamos cuidando bem. Nós damos atenção a tantas outras coisas, não é mesmo? Eu vou fazer uma pergunta: se é realmente um tesouro, por que ele não é tão bem cuidado? Porque do tesouro a gente cuida. Pelo tesouro a gente faz qualquer coisa e adquire qualquer coisa. Jesus contou duas parábolas sobre o tesouro. Ele disse que um homem que achou uma pérola de grande valor, uma pérola, era um comprador de joias, de garimpo, sei lá. Ele achou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. E diz que um homem desconfiou ou sabia que tinha um tesouro escondido no campo. Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. As pessoas valorizam tesouros. As pessoas guardam bem os seus tesouros. Se fosse dinheiro, você guardava bem. Você guarda bem os seus negócios. Tem gente que guarda bem os seus automóveis, cuida muito bem dos seus carros, até muito mais do que dos seus filhos. E muito mais ainda do que das suas esposas. Tem gente que, se o garoto comer biscoito dentro do carro e soltar os pozinhos dentro do carro, ele desce da cruz. Ele se desvia. Ele pede para morrer. Ele é assaltado por uma ira tremenda, porque caiu o biscoito no banco do carro. O carro vale mais do que o filho, vale mais do que a esposa.
Tem gente que se a esposa levar o carro lá para levar a criança na escola e ela conseguir lá dar uma ré e bateu em alguma coisa, meu Deus do céu, ele desce da cruz. Porque o carro é um tesouro. E a esposa? E o filho? E a família que Deus te deu é um tesouro? Por que não é tão valorizado? Por que que nós encontramos tempo para tudo no mundo? Nós encontramos tempo, você diz assim, olha, minha família é o meu maior tesouro. Mas eu gasto todo o meu tempo com os meus negócios, com o meu trabalho, com a minha televisão, com o meu computador, com os meus amigos lá fora, e o mínimo com a minha família. Mas é o meu tesouro. É um tesouro que Deus me deu, mas eu não aprendi a cuidar e a valorizar. É uma herança, um presente de Deus. Quando você ganha um presente, você tem, meu Deus, eu ganhei um presente lindo. Eu vou ficar todo, cuidadoso, maravilhado com aquilo que o Senhor me deu. Mas essa não tem sido a demonstração da maioria dos casais que vivem nessa crise. Nós estamos hoje vivendo um índice altíssimo de divórcio, terrível de divórcio. No nosso país, por exemplo, nós estamos na capital, que é mais avançada, são quase 55% de casamentos que viram divórcio no Distrito Federal. 54, alguma coisa por cento. E com isso nós nos tornamos campeões do divórcio no Distrito Federal. Chega a ser absurdo que nós temos hoje, se formos pegar uma estatística mundial, nós ficamos extasiados em ouvir alguém dizer que de cada 5 casamentos, 3 viram divórcio em 2 anos. E é o nosso tesouro. Ninguém nunca foi a um altar fazer um casamento dizendo assim, eu vou me casar esse ano e no ano que vem eu separo. Ninguém nunca foi para lá assim. Todo mundo vai casar dizendo, eu prometo estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até o fim da minha vida. Mas não é assim que acontece. É um tesouro durante o romantismo do namoro, e não é um tesouro depois que a aliança é colocada no dedo da mão esquerda. É um tesouro que você acha que comprou. Não, foi Deus que te deu. Nós precisamos entender isso. Foi Deus que te deu esse tesouro. Você alcançou da parte de Deus um presente que Ele te deu. Ele formou. Você pode ver, você pode imaginar o que é uma coisa mais preciosa do que, por exemplo, seu filho, sua filha. Você pode imaginar o valor que tem a sua casa. E por que isso não é tão cuidado? Se nós não dermos atenção a esse tesouro que Deus nos deu, nós então enfrentaremos o segundo problema. Agora sim, nós temos um problema. A nossa família, o nosso tesouro, está severamente, terrivelmente ameaçado. E por incrível que pareça, ameaçado por aqueles que deveriam defendê-la. A família hoje é condenada a conviver com todo tipo de coisa ruim. Está sendo atacada com rigor desmedido por aqueles que deveriam protegê-la, como os legisladores, os governadores, os magistrados, a imprensa, a mídia, a academia, os formadores de opinião, que ao invés de fazer uma cruzada em favor da família, despejam e disparam suas metralhadoras contra ela, com a nítida intenção de desconstruí-la. E nós não percebemos isso. A família sofre todos esses ataques e nós não percebemos isso. Nós deixamos os nossos filhos expostos à mídia e não observamos isso. Nós levamos nossos filhos à escola e alguns não levam, deixa lá, entrega lá e vai embora. E do meio do caminho, some. E não nos preocupamos o que acontece depois das aulas, durante as aulas, no intervalo das aulas. Nós não damos atenção a isso. Mas nós estamos colocando os nossos filhos diante de uma coisa onde eles estão correndo gravíssimos perigos. É um tesouro imenso, mas as ameaças são constantes, pela própria evolução do desenvolvimento que nós estamos deixando por aí. Nossos filhos passam mais tempo na televisão do que dentro de casa, ouvindo alguma conversa do pai. Tem uma coisa que eu um dia já li para vocês aqui, acho que no Encontro de Casais, que uma professora
corrigindo as provas lá na sua casa. O marido chegou tarde da noite, ela estava corrigindo as provas e estava chorando sobre uma prova. O marido perguntou o que ela estava chorando, ela então lhe deu uma prova para o marido ler. A prova pedia assim, eu pedi aos meus alunos que fizessem uma redação. Sabe aquela coisa de criança? Quando você crescer, o que você quer ser? Eu perguntei para os meus alunos, faça uma redação do que você deseja ser na vida. E o marido começou a ler e o garoto respondeu o seguinte, eu queria ser uma televisão. Porque se eu fosse uma televisão, caramba, minha família todinha ia gostar de mim. Na hora que eu estivesse com meu pai e alguém entrasse na sala, levava uma bronca. Na hora que eu estivesse com a minha mãe, ninguém interrompia. E eu ainda ia ficar no centro da sala e todo mundo rindo comigo e se alegrando comigo. O marido, caramba, que família é essa, hein? E a professora respondeu, é do nosso filho. É a redação do nosso filho. Nós deixamos os nossos filhos sofrerem todas as ameaças que estão aí na rua, nas drogas, na violência. Uma terrível ameaça de prostituição, pornografia, que estão escancaradas. E eu falo para os pais, às vezes eu falo para os pais, alguns já tomaram essas providências, mas eu sempre falo para os pais, não deixe o seu computador lá trancado no quarto com um garoto de 13 anos. Uma menina de 12 que tranca a porta do quarto, fecha e abre o computador, está na internet no mundo todo. Falando com o mundo todo, com pedófilos, com assassinos, com bandidos e vendo pornografia do mundo todo. E desconstruindo a sua moralidade, o seu compromisso com Deus, desestabilizando a sua estrutura emocional, tudo que você imaginar. Nós temos, irmãos, um entretenimento pedagógico mundano na nossa sociedade que tem também sido uma ameaça para as nossas famílias. A nossa família hoje é condenada a conviver com novelas, filmes e programas de TV com os mais torpes desafios da formação moral e dos seus membros. Pornografia aumenta cada dia suas edições e os artigos plantados nos jornais, nas revistas, levam à deformação das consciências e a educação sexual hedonista já é um programa das escolas o tempo todo. É o prazer acima de tudo. Está na frente de tudo. Mas eu digo assim, minha família é o meu tesouro, mas eu não a protejo. E eu não me preocupo em proteger. Eu prefiro colocar meus filhos na frente da televisão para eles se interterem e não me encherem a paciência. Eu prefiro deixar na mão de uma babá ou de uma creche ou de quem quer que seja, para eu não ter que ficar realmente gastando tempo com ele. Porque a criança hoje, você pode observar que a criança hoje é um problema sério. Porque durante a semana o pai sai para um lado, a mãe para o outro, ele fica em casa, ou com a babá ou na creche. Quando chega no final de semana, aí o pai está em casa, a mãe está em casa, ele fica feliz da vida. Aí ele vai para perto da mãe, a mãe está na cozinha e diz, vai para perto do teu pai. Aí ele corre para perto do pai, o pai está lá vendo televisão, e diz, some para perto da tua mãe. Aí o garoto vai para o meio e ele diz, para onde é que eu vou? Não posso ir para o pai, não posso ir para a mãe, não tem para onde eu ir. É melhor se eu fosse uma televisão mesmo. E nós chamamos de meu tesouro, que muitos pais pegam o filho quando está banhado, cheiroso, limpinho, meu tesouro. Mas meu tesouro precisa ser protegido. Precisa ser guardado, porque ele está sofrendo as ameaças, todas as coisas que estão no mundo. E a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o mundo é mais amado do que a nossa família. O mundo é venerado, mais do que tudo. Provérbios capítulo 7 vai nos dar uma lição. Você quer saber qual a ameaça que a sua família está sofrendo? Você mora na cidade? Você mora numa casa, num apartamento? Então eu vou dizer para você, abra a janela. Provérbios capítulo 7, versículo 6 diz assim, da janela da minha casa, eu abri a janela.
pela grade, de lá de cima da janela, eu olhei e vi, entre os jovens, um moço que faltava nele o juízo, andando aleatoriamente. Por certo, o pai não lhe deu tarefa para fazer. Por certo, a mãe não lhe deu nada para fazer. Por certo, aquele garoto não foi orientado que deveria fazer suas tarefas de casa e talvez devesse também fazer o seu devocional ao seu Deus. Ele estava jogado na rua. Ele estava solto na rua. Que esse é um dos grandes males da sociedade. Nós deixamos os nossos filhos, nós, em termos gerais, deixamos os nossos filhos soltos na rua. O moço diz assim, e de lá da minha janela eu vi aquele jovem. E de repente se aproximou uma mulher. Uma mulher adúltera. Uma mulher má. O texto diz assim, vestida de prostituta. E ela também era daquelas que andava o tempo todo na rua e não parava em casa. Os seus pés não ficavam em casa e ela sempre estava com os olhos altivos procurando alguém para seduzir. E ela viu aquele jovem. E você está olhando da janela. Ela se aproxima daquele jovem e diz assim, eu estava até, olha, acabei de chegar do culto, fui fazer o meu voto, cumpri meu voto a Deus, fiz a minha oraçãozinha, está tudo bem comigo, graças a Deus, e inclusive eu já, olha, na minha casa, você não sabe da maior, eu já dei uma perfumada no meu quarto está show de bola, comprei umas lingeries novas, perfumei, uns lençóis bacanas, lá está lindo, 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 maravilhoso, e olha, vamos lá para casa. Meu marido viajou com um saquetel de dinheiro, só vai voltar na outra lua. Vamos nos deleitar de amores. Esse jovem está, e você está da janela olhando. Esse problema que me chamou a atenção foi a janela. Eu estou vendo isso da janela da minha casa, por entre a grade. O jovem é seduzido pelas suas lisonjas, pelos seus afagos, e ele vai como uma ave que vai para o laço do passarinheiro. Ele some, vai na direção como se fosse um boi que vai na direção do matadouro, cegamente, até que uma flecha lhe atravessa o coração. Sabe o que você está vendo na sua janela, se você tiver a paciência de olhar? Bem do lado de baixo da sua janela, bem na porta da sua casa, e muitas vezes bem dentro da sua casa, por meio da mídia, da televisão e por tudo que acontece ao redor, tem adversários vorazes querendo de todas as formas roubar a tua família, destruir a tua família. E eles fazem todo o possível para ou arrancar você de lá de dentro e trazer você para o mundo deles, ou então invadir a sua casa e entrar nela e a destruí-la. Você tem um grande tesouro, mas esse tesouro está ameaçado. Todas essas ideias novas que tem por aí de gênero, de homossexualismo, todas essas ideias de pornografia, de mentiras, todas essas propagandas de televisão, se você tivesse o trabalho, eu não sei porquê, mas eu me dei ao trabalho, muitos anos, quando os meus filhos eram pequenos, eu me dei ao trabalho de investigar os desenhos animados. Porque criança, irmãos, as pessoas perguntam assim, televisão, na minha época de assembleano, quem era mais antigo, dizia assim, televisão é pecado? Pode ver televisão? Aí claro que pode, a televisão é uma coisa normal. Eu sempre vejo televisão, sempre tive televisão na minha casa. Só que eu oriento os crentes, pai de família, mãe de família, só uma coisa, televisão é como um peixe, tem espinho. E criança não sabe tirar espinho de peixe. Quando você tem uma refeição de peixe na sua casa, e é daqueles peixes que tem espinhos, você já sabe que a parte das crianças tem que ser tirada pelos adultos cuidadosamente. Então, quando eu achava que um desenho era meio maléfico, eu sentava na televisão com os meus filhos e assistia aquele desenho todinho, para dizer para ele, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, esse aqui você não vê, aquele ali você não vê.
Porque só existe uma forma de você proteger a sua família. Você tem que ver, você tem que saber que tem um adversário lá fora. E às vezes, o pior de tudo é que às vezes esse adversário está dentro da sua casa, junto com você, junto com seus filhos. Um adversário chamado computador, que é comprado para ele fazer trabalhos escolares, para ele crescer, para ele fazer isso, para ele fazer aquilo, mas que se torna uma armadilha para ele e para ela. Um adversário que você diz assim, eu vou levar para a escola para aprender, para ser um sucesso na vida, e quando você vai buscá-lo da escola, ele foi abusado, ou então ele envolveu-se com drogas, está fumando crack, maconha e cocaína, e você simplesmente, quando veio saber disso, já tinha desandado completamente, já não tinha mais o controle da situação. Isso está em todos os lugares. E você sabe, de vez em quando eu fico olhando. Me disseram um dia desse que as penitenciárias estão compondo-se de 40% dos seus presos vindos de jovens que pertenceram a famílias de pessoas evangélicas. Eu fico pensando assim, imaginando o seguinte, que as famílias evangélicas são as famílias que têm a maior informação sobre Deus, são as famílias que têm o melhor conceito sobre os planos de Deus, são as famílias que têm a melhor informação sobre os propósitos e os desígnios de Deus, conhece toda a palavra de Deus, e poderia dizer assim, Deus, de acordo com o que tem aqui, Deus nos deu essa família, é o nosso tesouro, meu filho é uma dádiva de Deus, é como flecha na mão do guerreiro, eu sou tão abençoado porque tenho esse filho, mas com o passar do tempo nós temos 40% desses filhos nas penitenciárias. E nesse ponto agora, você tem que ficar segurado na cadeira e pensar assim, gente, isso é só o que a polícia conseguiu pegar. E os que estão soltos? E que também são filhos de crente? E os que estão na rua, fumando, bebendo, se prostituindo e matando? E que também vem das mesmas origens. Isso pode com certeza dizer que nós estamos passando da metade, pelo menos 50% estão perdidos. Eu fiquei pensando aqui, eu não queria, geralmente quando acontecem esses eventos assim na própria igreja, eu falo para o meu nobre casal aqui, o Marcão e a Sheila, se quiserem convidar uma pessoa para falar, um amigo, um pastor, pode convidar, ficar à vontade. Eu sou pastor e pastor tem a mania de ficar tentando tirar espinhos, arrumar as coisas e melhorar um pouquinho. E quando eu me deparo com essa situação e com esse tema, eu fico pensando o seguinte: nós somos a força maior da nação. Nós somos o melhor padrão que o mundo pode ter de pessoas felizes e abençoadas. Nós somos e devemos ser o melhor modelo. Nós somos os cristãos que têm o exemplo de ser os luzeiros do mundo. E nós não estamos nos dando conta de que somos ameaçados dia após dia. E não estamos nos importando com isso. Quando Jesus contou aquela parábola do joio e do trigo, tem uma coisa que também me chama a atenção. Ele disse que o homem semeou a boa semente, estava feliz da vida, mas de repente apareceu alguém e falou assim: olha, tem alguma coisa errada, a semente que tu plantou não é boa, garanto para você, colhida, escolhida a dedo, é de primeira linha. Mas lá está sim de joio. Aí o que acontece? O joio não nasceu sozinho. A terra era boa, a semente era boa, foi feito com muito critério, com muito carinho, mas de repente está assim de joio. O que aconteceu? O homem não hesitou em dizer: ô inimigo, eu tenho um inimigo, e o inimigo foi lá e semeou o joio no meio do meu trigo. Existe um poder hostil ao reino de Deus. Nossas famílias são ameaçadas dia após dia. Seu filho, quando entra na escola, ele é ameaçado o tempo todo. Se você sair de casa e deixar ele lá perto, ele é ameaçado pelo vizinho, às vezes pelo tio, às vezes pelo primo mais velho.
Sua filha tem 12 anos, você coloca ela na escola, ela é ameaçada pelo pedófilo. Nossas famílias são ameaçadas pela mídia, pelas influências maléficas e até pelas leis que são criadas no nosso país. E nós estamos sentados numa preguiçosa, com as pernas cruzadas e os braços cruzados, e dizendo: eu declaro, minha família pertence a Jesus. Vá declarando e não faça nada para ver onde a sua família vai parar. Vai declarando, simplesmente falando asneira. Se você não fizer o seu papel de pai, o seu papel de mãe, você não vai ter tesouro coisíssima nenhuma. Porque se existe uma coisa que você faria em qualquer circunstância, é que se fosse qualquer outro tipo de tesouro, você estaria com ele debaixo do braço. Como nós fazemos com o nosso dinheiro, com os nossos bens, com os nossos negócios, com tudo que temos, mas não fazemos com o tesouro que Deus nos deu. Porque, diga-se de passagem, o maior tesouro que Deus nos deu, claro, depois da salvação das nossas almas, foi a nossa família. Então ela tem que ser cuidada. Então ela tem que ser protegida. Porque nós estamos sofrendo essas ameaças, nós estamos vivenciando todas essas perseguições o tempo todo, e nós estamos descuidados disso. Por isso, nossa reflexão hoje tem o objetivo de mostrar essas três coisas. Primeira coisa, você tem um tesouro, e foi Deus que te deu. Você tem uma família que foi uma bênção, uma dádiva de Deus. Esposa e filhos e marido que o Senhor te deu, que tem que ser zelado, amado, protegido, cuidado, em todas as formas de você pensar e agir. E você precisa valorizar esse tesouro, mas também precisa andar com os dois pezinhos no chão e saber que tudo que é bom pode ser roubado. Tudo que é bom é ameaçado. E a sua família não é diferente. Se nós não tivéssemos adversários, tudo bem, mas nós temos adversários, e o adversário está aí, tentando roubar nossos jovens. Vai, pega uma estatística dessas aí para você ver o tanto que você pasma. Dá uma lida nos jornais dessas praias nordestinas, dessas praias brasileiras, o tanto de garotas, crianças da prostituição infantil. Dá uma olhada na mídia sobre pedofilia, sobre drogas, sobre pornografia, sobre tudo que tem por aí, para você ver o risco que você tem sofrido ao deixar de lado, de preocupar-se com a sua família, de não olhar para eles com a atenção maior. Nós às vezes fazemos como fez Davi, né? Nós estamos aqui no livro de Samuel, estudando 2 Samuel, e recentemente assistimos e presenciamos no texto sagrado a história de Davi, um rei memorável, de capacidade extraordinária, segundo o coração de Deus, com sucesso imensurável, conquistador, vencedor, temente a Deus, salmista, líder de exércitos imbatíveis, nunca perdeu uma só batalha, empilhou toneladas de ouro, cresceu abundantemente na questão da riqueza, mas perdeu a família. Um filho estupra a irmã, o outro mata o estuprador, depois o próprio filho se revolta contra ele para matá-lo. Ele tem que fugir com medo do filho, até assistir o seu filho morrer pelo seu próprio exército. E aí botar a mão na cabeça e dizer assim: ah, meu Deus, o que eu fiz? Perdi meu filho, eu podia ter morrido por ele, mas não dá mais tempo. Pensou tarde demais. Tem coisa que só dá para pensar em tempo. Nós não observamos esses detalhes e achamos que o nosso trabalho é mais importante do que o nosso filho, do que a nossa esposa, do que o nosso lar. Nós valorizamos os nossos negócios, os nossos amigos e tudo, enfim.
Quantas esposas na vida estão reclamando que o seu marido é amigo de todos, trata muito bem todos e abraça todo mundo a todos e serve a todos que lhe chamam, mas não é marido amigo da sua esposa. Quantos filhos estão reclamando que o pai tem tempo para tudo, é pastor, é empresário, é dirigente, é observador, é profissional, é funcionário público, é negociador, é tudo no mundo, mas não tem tempo para ser pai. Mas está aí. Nossa família é um tesouro ameaçado. E vou dizer uma coisa para você, o que mais me dói é porque, agora eu vou falar com todas as letras, nós estamos perdendo uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, homens de Deus, cheios da palavra, mais do que vencedores, quem está em Cristo muito mais do que vencedores, só que nós estamos perdendo. Nossos filhos estão se perdendo, nossos casamentos estão se perdendo, são mais divórcio do que casamento hoje, são mais filhos, são mais de 50%, metade dos filhos talvez que são de famílias cristãs não prevalecem no Evangelho, nem os muçulmanos passam por isso, eles formam suicidas. E nós que deveríamos formar homens de Deus e mulheres de Deus, com toda a doutrina forte que nós temos, nós não conseguimos. Estamos perdendo para as trevas, estamos perdendo para o mundo, porque a ameaça veio e nós não tomamos a menor providência em torno disso. Desiste, né? Vai chamar o pastor, vai. Agora, diante dessa intenção, dessa situação, eu fiquei pensando o seguinte: gente, se eu tenho um tesouro, ele me vale muito, é precioso, eu vou sair no meio da rua com ele, ou eu guardei-o na minha casa, e eu estou vendo que tem uns ladrões rondando, tem gente querendo pegar, tem assaltantes querendo me matar por causa deles. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que esconder o meu tesouro. E Deus, como é muito bom, Deus, como é maravilhoso, e sabia que você passaria por todas essas situações, preparou o lugar para isso. Mas antes eu quero dizer uma coisa: Deus não precisa se proteger de ninguém, porque o Salmo 91, por exemplo, diz assim: esconderijo do Altíssimo. Deus tem um esconderijo, mas não é para ele. Ele não precisa, e Deus não é ameaçado por ninguém. Ninguém ameaça Deus e ninguém coloca Deus em situações desconfortáveis. Deus está sempre seguro, ele não precisa de ninguém e não precisa se proteger de ninguém. Quando ele fez um esconderijo, ele fez um esconderijo para você. Ele fez um meio para você guardar o que você tem. E guardar inclusive a você mesmo. É nisso que ele está pensando. Se você, olha, agora se você procura um lugar para se esconder, por que você procura um lugar para se esconder? Uma pessoa procura um lugar para se esconder em que situação? Quando está em perigo, quando está ameaçado. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem algumas coisas que estão bem claras na Escritura Sagrada, que são bem patentes. Eu não gosto de ficar criando, forçando a barra para interpretar coisas não, mas às vezes eu crio algumas ferramentas para que nós possamos desbloquear isso aí. Eu fico sabendo, eu estou aqui sofrendo ameaça, eu estou com a minha família num campo minado, eu tenho um exército de inimigos atrás querendo por tudo dizimar a minha família, e eu fico sabendo que tem um lugar onde eu posso escondê-la, trancado a 7 chaves, protegido com todos os meios, blindado por dentro e por fora. Eu digo: meu Deus do céu, eu tenho que chegar nesse lugar, é a única saída que eu vou ter para proteger minha família. Não, sim, você não faria isso? Aí você chega lá na porta
você se depara com esse grande esconderijo e você não tem a chave. O que você faz? Não pode entrar. Por isso eu vou inventar algumas chaves aqui da minha cabeça. Tem algumas coisas que você pode abrir. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, que por sinal, eu acredito que em termos de se tratando de família, eu posso falar da minha, tanto da minha, dos meus pais, como da minha, dos meus filhos. São duas gerações aí. Existe uma forma de você proteger e abrigar a sua família nesse esconderijo. O texto do Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, você está tranquilo, guardado, protegido e descansando. Você não está sofrendo perigo. Lá dentro você não sofre perigo. Só que para você entrar lá dentro, você precisa abrir essa porta lá para dentro. E você sabe onde são as partes vulneráveis que os nossos filhos sofrem? É aqui, ó, na cabeça. É aqui na cachola, como diz o ditado. É onde ele é seduzido pelas ambições, pelas propostas, pelas heresias, pelas mentiras, pelas fantasias, tudo que aparece. Então tem uma coisinha que você pode fazer para ajudar. E infelizmente são coisas tão simples, tão fáceis, tão corriqueiras, tão utilizadas lá no passado, que deu um resultado tremendo para a geração de agora. Mas nessa geração agora sofre extinção. Uma coisinha chamada um culto doméstico. Olha, e você nem precisa cantar 3 hinos. Você nem precisa fazer um sermão de 50 minutos. E você nem precisa dar oportunidade para ninguém. Seria tão satisfatório se você lesse um texto bíblico, comentasse esse texto de maneira tão superficial, se for possível, fazer uma oração e apresentar a sua família diante de Deus e dizer para o seu filho: meu filho, nós estamos aqui aprendendo a vencer os nossos adversários. Se nós aprendêssemos a dizer, a mostrar para o nosso filho, para os nossos filhos, que a palavra de Deus é uma proteção para nós, eles conheceriam a palavra. A Bíblia diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele, não ser seduzido por outras coisas. Eu quero entrar em algum lugar, eu quero entrar no esconderijo do Altíssimo, mas eu não faço nada, sequer eu sei fazer uma oração. E olha, quantos de nós, eu fico pensando aqui, hoje os garotos de 13 anos, de 12, de 17, de 20, você está num acampamento de jovens, você está numa sala com jovens, aí todo mundo jovem, todo crente, nascido da igreja, e estão ali tudo abençoado na igreja. Aí você diz assim: irmão fulano, jovem fulano, faça uma oração. Senhor Deus, abençoa. Amém. Ele não sabe orar. Ele não sabe se dirigir a seu Deus e dizer assim: Senhor, abençoa o nosso trabalho aqui, abençoa os nossos jovens, essa atividade que vamos fazer aqui, que o Senhor nos dê da tua palavra, fortaleça a nossa fé, que o Senhor proteja, o Senhor abençoe nossa família que ficou em casa, nossos pais, nossas mães. Ele não sabe dizer isso, porque ele não tem costume de orar na sua casa. Ele não conhece absolutamente nada de Bíblia. Se você perguntar para ele João 3,16, se você perguntar para ele coisas corriqueiras, ele também não sabe dizer, porque ele dependeu 100% da escola bíblica dominical e o pai não trouxe. E em casa também ele não ensinou. Mas se você perguntar para o pai qual é a sua religião: eu sou crente, sou membro da igreja, sou batizado nas águas. Só que eu não protegi a minha família. Eu vou dizer para você: quando você chegar na sua casa, reúna a sua família, coloca ela na mesa
E no lugar de comer, na hora do almoço, um vendo a televisão, o outro vendo a internet, o outro vendo o WhatsApp, o outro vendo não sei o quê, diga para ele, fecha tudo aí, senta na mesa e vem para cá. Sentar na mesa, todo mundo na frente um para o outro para comer juntos e ler a palavra de Deus depois da comida e agradecer ao Senhor pelo alimento e dizer para o Senhor nos falar por meio da sua palavra. Ensina isso todo dia para você ver a diferença. Fortaleça a sua família, proteja a sua família, esconda a sua família debaixo da proteção divina, que é o único lugar onde ela pode estar segura. Não existe outro lugar seguro. Irmãos, não existe um lugar seguro nesse planeta. Você pode arrumar o que você quiser, pode matricular na escola que você quiser, com dinheiro ou sem dinheiro, pode investir o que você quiser. Não existe um lugar seguro. O lugar seguro é debaixo da proteção divina. E para entrar debaixo da proteção divina, você tem que entrar junto. Você não manda o filho, você vai com ele. Só existe uma forma. Pegue a sua família toda e conduza à presença de Deus. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele protege do laço do passarinheiro, ele protege da serpente, ele protege do leão, ele guarda os pés para que não tropece, ele faz com que você esteja num alto retiro, guardado, protegido, e lhe mostra a salvação. É isso que ele protege, é isso que ele dá. Mas nós precisamos enxergar isto. E eu percebo que Deus me confrontou nesses dias assim. Nós precisamos dizer aos familiares, às famílias, o pai, a mãe, o marido e a mulher, que existe uma ameaça avassaladora do lado de fora da nossa casa e dentro da nossa casa. E nós temos um lugar para esconder a nossa família, mas nós não a fazemos. Nós não a protegemos. E esse é o grande problema que enfrentamos hoje. Quando você voltar para casa hoje e entrar na sala, nos quartos, observe a sua esposa, seus filhos que Deus te deu, e admita que mesmo sem você merecer, esse é o melhor presente que Deus nos deu depois da salvação. Então, abra a janela. E se você mora num ambiente bem urbano, você vai perceber que o perigo está rondando e procurando por todos os meios, conhecidos ou não, atrair a sua família para lá, ou então entrar dentro da sua casa. E aí você vai se lembrar do que houve aqui, do que você ouviu aqui nessa noite, e você vai dizer: eu preciso esconder a minha família do mal. Eu preciso esconder. Como Noé escondeu a sua família dentro da arca, esconda a sua em Cristo Jesus. Esconda, proteja. E se você não sabe como entrar lá dentro desse esconderijo, então você vai descobrir. Com a Bíblia, com a oração, com o culto doméstico, com o abraço do seu filho, com o conselho, com a presença, com a sua amizade com ele. Irmãos, o que é isso? Tem filho que passa a semana inteira e não conversa com o pai, não conhece, eles não são amigos. Não trocam ideias. Não andam juntos. Não conta história. Tem filho que passa a vida inteira e jamais conta alguma coisa para o seu pai. O seu pai jamais conta alguma coisa para o seu filho. Eles não tem como transmitir alguma coisa, algum ensinamento. Não tem como transmitir ensinamento. Ensinamento você transmite até no jogo de bola. Está brincando de bola com o menino lá, tá tudo pessoa, caiu, levantou, tá, mas não tem nada não. Mas meu filho, olha isso aqui. E você vai contando. Você lembra de Deuteronômio? Eu acho que Deuteronômio, se tivesse hoje no nosso contexto, que diz assim: ensina o teu filho, inculcará na cabeça dele esses mandamentos, na hora que ele se levantar, na hora que ele estiver no caminho do trabalho, na volta para casa, quando ele dormir, quando sentar na mesa, em todo o tempo. Eu acho que se fosse hoje, dizia assim: você andou com seu filho lá pela roça, fala para ele: olha, nosso Deus é o nosso Deus, e ele nos livrou, ele nos salvou, ele te ama, e ele quer que nós andemos com ele. Se você estiver na rua, na cama, no trabalho, em qualquer lugar, jogando bola, qualquer coisa, aproveite para dizer para ele.
mas você não tem tempo para Ele. Você não conversa com Ele. Ele está desabrigado, descoberto, desprotegido e ameaçado pelo mal. Todo dia, em todo o tempo. Agora, eu vou me lembrar de uma coisa. O Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja, logo, logo. E eu penso, cá com os meus botões, que aquilo que o Senhor nos deu de presente, Ele vai perguntar: Senhor, cheguei aqui, aos troncos e barrancos às vezes, mas estou salvo. Senhor Jesus, bem-vindo, meu filho. Cadê teu filho que eu te dei? O craque comeu. E agora? Nós haveremos de prestar conta. Nós precisamos disso. Olhe para seu filho. Chegue na sua casa, dê as mãos, diga para sua esposa, para os seus filhos: vocês são presentes que Deus me deu. E olha, daqui para frente, eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou proteger vocês. Eu vou trabalhar pelo sucesso. Nós viemos aqui essa noite para refletir, para pensar. Esse é um culto de casais. Eu sei que vocês estão acostumados e geralmente nos cultos de casais as pessoas gostam mais de contar piada, de contar caso. Todo mundo cai na risada, bate palma, diz assim: foi maravilha, mas foi tão bom, foi engraçado, foi uma beleza. Hoje vocês não vão contar isso, porque hoje eu quero colocar você numa cama curta com um lençol estreito. E eu tomara que faça frio para valer. Porque toda vez que você se mexer, você acorda. E você vai se lembrar: preciso proteger a minha família. Preciso proteger a minha casa. E Deus colocou ao seu dispor e ao meu dispor um esconderijo abençoado, garantido, seguro, protegido. A sombra do Onipotente descansará. Aí, se você não dormir à noite, passar a noite pensando nisso, quem sabe amanhã nós acordamos mais crentes. Que Deus nos abençoe.